Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Acadêmico. E no episódio de hoje a gente resolveu sentar para conversar sobre a doença que quase todo mundo conhece, alguém que tem ou já ouviu falar alguma vez na vida, a famosa asma. Só que o assunto, como vocês sabem, não é para quem está de jaleco no hospital, e sim para você que tem asma, para você que cuida de um filho asmático e para quem quer entender como a ciência mudou o jeito de cuidar do nosso pulmão. Recentemente saíram as diretrizes globais de 2026 sobre a asma, que é o famoso GINA, o nosso guia. E tem uma coisa que a gente fazia no passado que caiu por terra. E para bater esse papo comigo, eu trouxe meus colegas de medicina, Pedro, Avani, Alexei e Moroni. Então, para começar, vamos começar do começo. Pedro, como é que a gente descobre de verdade se uma pessoa tem asma e não um simples cansaço? Fala, João Vitor, tudo bem? Saudações aí a todos que estão nos ouvindo, né? Então, cara, o que é que muita gente pensa em relação ao diagnóstico da asma, né? Acha que, basicamente, o médico ele só vai colocar apenas o estetoscópio nas costas do paciente e ouvir um chiado e pronto. E, na verdade, não é dessa forma que a gente vai fechar aí o diagnóstico da asma. Realmente é necessário, conforme a nova diretrizes, o chiado ele é importante, ele é extremamente importante nesse processo. No entanto, é extremamente importante aí que seja feito a espirometria, que é aquele exame que o pessoal conhece como exame do sopro, certo? E aí, esse exame, ele basicamente vai medir a força e a quantidade de ar que o paciente consegue soltar. E aí, um macete importante é que se o paciente estiver estável, ele precisa fazer esse exame antes de começar a usar qualquer bombinha. E, por exemplo, caso ele use algum remédio antes, o exame vai dar normal. E aí a gente perde a chance de ter a certeza do diagnóstico, entendeu? Então é importante que esse paciente ele não faça a utilização de nenhuma medicação antes de fazer o exame. Perfeito, Pedro. E para a galera da saúde que está nos ouvindo, a regra de ouro do exame continua a mesma. Aquele teste com remédio, que é a prova broncodilatadora, precisa mostrar uma melhora de 12% e 200 ml no volume de ar para o diagnóstico ser fechado. Concorda comigo, Alexei? E aí, João, é isso mesmo. E para aqueles que não são da área da saúde poderem entender o que acontece dentro do nosso pulmão, a gente pode imaginar o brônquio, que é o tubo por onde o ar passa, né? Nós vamos ter os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. E esse tubo, que é o brônquio, é como se fosse uma estrada. Na pessoa que é portadora de asma, essa estrada ela não está só estreita, ela além de estar estreita, está também inflamada, como se estivesse cheia de obra e gera ali como se fosse um congestionamento devido a um inchaço decorrente das células chamadas eosinófilos. E é por isso que o ar não passa e faz aquele barulhozinho de apito, né, que a gente chama na medicina de sibilância, quando esse barulho de apito é escutado pelas pessoas que estão na sala, e quando é escutado apenas no estetoscópio, a gente chama esse apito de sibilo. Então, a grande diferença para outras doenças, como o DPOC, de quem fuma, ou enfisema, como você preferir, é que na asma esse cansaço vai e volta, mas o pulmão consegue se recuperar e abrir de novo se for tratado do jeito certo, diferente do DPOC, que já é uma condição irreversível, porém tratável. Inclusive, se a asma não for tratada adequadamente, ela vai se tornar um fator de risco importante para desenvolvimento de DPOC. Então, tem que tratar muito bem essa condição. E falando em DPOC, nosso primeiro podcast, que foi para o ar na semana passada, fala sobre esse tema e temos algumas postagens também sobre esse conteúdo. É interessante quem sentir interesse e revisar isso para aprender um pouco mais sobre essa condição. Rapaz, essa comparação que você fez, Alexei, de estrada com obras foi perfeita. E para o pessoal que não viu o nosso primeiro podcast sobre DPOC, como o Alexei comentou, é um tema bastante importante e, querendo ou não, tem essa comparação com a asma. E falando em abrir estrada, vamos entrar no assunto mais importante desse episódio, que serve de alerta para todo mundo. Sabe aquela bombinha clássica que geralmente é azul, o salbutamol, que o pessoal usa no desespero quando o peito aperta? Todo mundo conhece, né? Alguém que anda com essa bombinha e usa toda vez que sente essa falta de ar.
Então, Pedro, o que a ciência descobriu sobre esse hábito? Bem, João Vitor, descobriu que isso é um perigo gigante. A comunidade médica e científica enterrou de vez a ideia de usar essa bombinha de alívio sozinha. Quando você usa só ela relaxa o músculo do pulmão e o apassa na hora. Parece mágica. Mas ela não vai limpar a sujeira, não vai tratar a inflamação, que o Alexei explicou perfeitamente. É igual tomar, por exemplo, um analgésico para dor de dente sem tratar a cárie. Exatamente, Pedro. E o perigo é que a pessoa se sente bem na hora, acha que está controlada, mas a inflamação está ali, né? Continua quebrando o pulmão por dentro. E de acordo com o documento mais recente da diretriz, ele deixa claro, mesmo que tenha pouca crise, o tratamento seguro sempre tem que juntar o remédio de alívio, como o salbutamol, como foi citado, com um corticoide inalatório, que é o remédio que vai lá e realmente vai desinflamar essa estrada. Não dá mais para usar a bombinha de alívio sozinha. Não é isso, Avani? Isso mesmo, João Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, e para quem escuta assim, não é para se assustar com a palavra corticóide, não. Porque na asma, a gente usa como sendo tratamento de base para tratar a inflamação desse paciente. Na bombinha, ele vai ser inalada por esse paciente, ela vai direto para o pulmão e a dose é muito pequena. Nesse caso, a gente incentiva o paciente que tem asma a fazer esse uso, porque vai justamente bloquear a causa daquele congestionamento que você falou. E quanto à DPOC, é um pouco oposto a isso. Porque, como a gente falou no outro podcast, ela é mais utilizada no caso do paciente exacerbador, ou seja, mais restrita, já que esse corticóide, mesmo que em quantidade microscópica, pode se acumular na região do parênquima pulmonar e causar uma maior facilidade de contrair infecções. Por isso que na DPLC tem que ter esse cuidado que se opõe ao caso da asma. E também é bom esclarecer que esse corticoide, que é o inalatório, ele é muito diferente daquele que é o comprimido ou xarope, que dá muitos efeitos colaterais, que ele incha, dá estrias e mexe com o corpo todinho, bem dizer. Então, o corticoide no paciente com asma, ele protege o paciente de ter uma crise grave. E quase um terço das pessoas que têm crises fatais no mundo, falando como um parâmetro completo, né, tinham asma considerada leve, que poderia ser evitada pelo uso devido do corticoide. Mas acabava abusando da bombinha azul, que foi o que Pedro falou anteriormente, e não tratava a inflamação, só a sintomatologia. Avani, esse dado aí é bem importante e não serve de alerta, né? Mas e quando a prevenção falha e a crise braba vem? Vamos nos imaginar agora numa UTI ali, numa recepção de emergência. Moroni, como é que a equipe de saúde classifica uma crise? E o mais importante, quem que está em casa ou no hospital precisa observar? Então, olá a todos os ouvintes. Então, João, o susto de faltar o ar é uma das piores sensações do mundo e que o paciente possa ter, né, ali na hora. É bem assustador de verdade. Na emergência, a gente separa a crise mais ou menos em quatro caixas. Eu gosto de falar tópicos, mas fica a critério de quem está ouvindo entender melhor. Dividimos em quatro: leve, moderada, grave ou com risco de vida. Para quem está me ouvindo agora, que está em casa cuidando de alguém, os sinais de alerta principais de uma crise grave, aquela crise que você tem que levar ao hospital o mais rápido possível, são bem fáceis de identificar. A pessoa ela não consegue falar uma frase inteira sem parar para respirar, o coração fica disparado e às vezes o paciente chega até a levar a mão até o coração, tipo, sente mesmo essa taquicardia. A pele por debaixo das costelas afunda na hora que puxa o ar e o lábio do paciente, né, dessa pessoa também começa a ficar roxo, coloração arroxeada. Você, cuidador que está me ouvindo agora, caso note isso, ou você, paciente também, asmático, que está ouvindo isso, se você notar algum desses sinais, corra ao hospital e procure ajuda médica imediata. Perfeito, Moroni. E chegando lá no hospital, uma coisa curiosa que a nova diretriz bate muito na tecla é o oxigênio no hospital, que ele tem que ser controlado. Não é para colocar aquele catéter com oxigênio no máximo. O alvo ideal é deixar a saturação, que a gente mede com aquele aparelho no dedo, né? O oxímetro, entre 92% e 95%. Nem mais ou nem menos. Não é isso, Moroni? Exatamente, João, porque
tem até uma pegadinha, tanto para os profissionais de saúde e os pacientes, que se a pessoa tiver em uma crise asmática desencadeada por uma reação alérgica, um exemplo que eu posso dar é, sei lá, comeu camarão e o olho inchou, ou o peito fechou, ou alguma medicação que tomou, que a gente também chama de anafilaxia, né? Que seria essa reação alérgica a algum alérgeno. A primeira coisa a ser feita, inclusive, não é nenhuma bombinha, é uma injeção de adrenalina na coxa. Ela consegue salvar vidas em minutos. E para a galera que atende também no posto de saúde ou no hospital, que são nossos futuros colegas médicos, o pessoal da enfermagem também, lembrar que a diretriz atual aceita usar a combinação de Budiforme, que é o corticoide, com broncodilatador de ação rápida e longa duração, até mesmo nas crises leves ali no manejo inicial. E uma dica prática interessante também que serve para a mãe, para o pai, para o cuidador, para o paciente e até para o médico é sempre agitar a bombinha antes de usar, porque se não agitar, o remédio pode ficar grudado no fundo da bombinha e o gás vai sair sozinho e você vai achar que está tratando, mas está só aspirando vento. Então, Alexei, dica de ouro. Agitar a bombinha muda o tratamento. Agora, para a gente caminhar para o final do nosso papo, vamos falar do topo da pirâmide. Tem pessoas que têm um asma tão grave, mas tão grave, que usam 3, 4 bombinhas por dia, tomam comprimidos e mesmo assim continuam internando. Então, Avani, a ciência trouxe uma esperança gigante para esse tipo de pessoas, né, em 2026. Explica aí pra gente como é. Com certeza, João. A gente entrou na era dos medicamentos inteligentes, que são os imunobiológicos. Eles funcionam como se fossem mísseis guiados, que vão direto na molécula que causa inflamação. E a grande novidade do ano é o Depemokimab. Rapaz, que nome difícil, viu? Parece até um trava-língua. Mas o efeito é incrível, né? Explica a facilidade dele, Avani. Então, ele ajuda muito porque o paciente faz uma aplicação que dura 6 meses no corpo. Então, para quem sofria todo mês tendo que ir para o hospital fazer algum tipo de medicamento específico, ele só faz 2 vezes no ano e já resolve por tudo. Então, consegue ter uma vida normal, consegue correr, trabalhar e não tem algo que atrapalhe esse dia a dia dele. E acaba sendo uma revolução que diminui drasticamente a necessidade de usar corticoides em comprimido, que ao longo do tempo faz com que piore a condição desse paciente, né? E faz mal para o corpo. Porque como vai ser os corticoides em comprimido, não os inalatórios, eles vão acabar tendo complicações sistêmicas, efeitos colaterais sistêmicos. Então a ciência, nesse caso, com essa evolução com o Depemokimab, está conseguindo devolver a liberdade de respirar para essas pessoas. Que papo sensacional para a medicina, hein, pessoal? Nosso papo voou, mas acho que conseguimos clarear muita coisa. Vamos fechar com aquele nosso velho resumo prático. Aquilo que você não pode esquecer depois de dar o stop nesse episódio. Pessoal, lembrar, tá? Que chiado no peito precisa de investigação com espirometria, certo? É importante também ressaltar que esse exame ele deve ser realizado sem a utilização prévia de qualquer medicamento, tá certo? Para alívio. E chega da bombinha de alívio sozinha. Sentiu falta de ar? No caso da asma, o tratamento seguro exige associar o alívio com corticoide para tratar a causa da inflamação, diferente da DPOC. Crise com sinais de alergia na pele e inchaço é uma emergência. Adrenalina na coxa primeiro. E em qualquer bombinha, lembre de agitar antes de disparar. Espero que tenham gostado. Para os casos graves, é bom lembrar que o futuro chegou. Então esses remédios inteligentes, que são aplicados a cada 6 meses, são a nova realidade. Então, pessoal, esse foi o Papo de Acadêmico. Quero agradecer mais uma vez a Pedro, Alexei, Moroni e Avani por esse papo leve e cheio de informação útil. E a você que nos ouviu até aqui, compartilhe esse episódio com aquele seu amigo ou parente que vive refém da famosa bombinha azul. Deixa o like, deixa um comentário para próximos temas que vocês querem que a gente traga. Compartilhe para seus amigos. E é isso, pessoal. Um abraço.